Sheila, Boa noite. tudo bem? Tudo jóia? Muito obrigada por topar participar da live, por abrir um pouco da sua história nesse horário. Você poderia estar aí com a sua família e separou esse Verdade. momento para estar aqui conosco, compartilhando aí com outras pessoas, porque talvez, né, a tua história seja parecida com a história de algumas dessas pessoas que estão tentando entender o que é a nutrição, o poder dela e como isso pode ajudar aí a combater principalmente os fungos, que é esse o foco. Então, Adriana, obrigada. Eu, Pode se apresentar, contar um pouco da sua história, o porquê, qual o momento que você visualizou que a sua alimentação não estava na direção certa. primeiro eu queria agradecer a confiança por estar contando a minha história. Eu adoro a parte de nutrição e já me alimento bem, já tenho tempo, como eu havia te falado, né? E assim, eu percebi que eu precisava mudar e que a chave era a alimentação em 2016. Que eu comecei a ter, assim, 2013 começou alguns agravantes e hoje eu não sabia que era uma síndrome fúngica. Eu comecei a entender por causa do seu curso, mas vem de encontro com tudo que eu já tinha estudado, porque eu tinha feito alguns tratamentos sem sucesso e até alguns médicos falou, não tem mais o que fazer, é assim mesmo, convive com isso. Eu falei, não tá certo, né? Aí pesquisando até que eu cheguei na parte da alimentação. Mas assim, contando um pouquinho, eu tenho 35 anos, até 30 anos eu me alimentei super. Assim, vamos dizer que a base da minha alimentação foi arroz, feijão e pão, né? Cerveja e por aí vai. Faz E parte. faz parte. Até que assim, não teve mais como, né? Você muda no amor ou na dor. No meu caso, eu tive que mudar na dor. Pela reação do corpo, não aceita mais, não aceita, vamos procurar ajuda. E em 2015, 2016, não tinha poucos nutricionistas que é que assim, a nutrição ela evoluiu muito, né, Sheila? Acho que você pode falar um pouquinho sobre isso, mas na época eu pesquisava e era tudo muito tradicional. Você tem que comer o integral e o industrializado, e não é por aí, né? Até que eu me É, deparei com algumas pessoas que tinham já um pouco de, assim, entendimento um pouco diferente. Mas hoje, graças a Deus, já mudou bastante. existe a nutrição convencional e tem a nutrição funcional. Então, teve essa divisão. Quando eu tive contato com o tema síndrome fúngica, que isso foi em 2008, com a Denise Carreiro, que é uma professora especializada nesse assunto, Uhum, assim, isso foi uma abertura de olhos assim para esse mundo da nutrição funcional, porque na nutrição convencional, nas instituições convencionais, você precisa uhum. aprender a base. Então você não tem contato, não dá tempo da instituição colocar esse tipo de conteúdo. Então há essa divisão de profissionais, aqueles que seguem no convencional e tem os outros que vão para a área de nutrição funcional, vão para as especialidades, né? E aí Uhum, eu sempre fiquei nos dois grupos, não porque eu não sabia qual caminho seguir em relação à área de atuação, mas porque são duas frentes aí totalmente diferentes, né? Por exemplo, eu fiz a especialização na federal, mas quando uhum. eu sempre estive em contato com a nutrição funcional, isso lá no começo aí da profissão. Então, por isso que tem essa diferença. Quando a pessoa vai procurar um nutricionista, às vezes ela passa com um nutricionista que tem várias formações de universidades públicas, assim, boas, mas ele não atua na área de nutrição funcional, que é a questão da saúde integrativa, de diversos detalhes aí em relação a microbiota, enfim, que agora é algo um pouco mais falado, né? Sim, hoje nós, assim, eu pelo menos eu encontro mais artigos e até mesmo pessoas que falam sobre, porque a minha pesquisa, porque eu não encontrei nenhum nutricionista. A primeira nutricionista que eu tive contato que fala abertamente sobre isso foi você. E foi um achado no Instagram, né? Porque como eu pesquiso sobre
fungos, como eu já sofri 3 anos consecutivos com problemas de infecção de repetição por causa do fungos e os remédios já não funcionam mais, enfim, você começa a ter alergia de tudo, intolerância a tudo, seu organismo fica debilitado, sua imunidade baixa, e é uma sequência de problemas, né? Então, assim, que fala abertamente foi você. E eu comecei a fazer o curso porque o tema é algo que eu me interesso muito e, na verdade, mudou muito o meu conceito. Eu estou há 32 dias, 33 dias no curso. Eu estou seguindo certinho, né? O passo a passo, inclusive, o módulo que eu estou é detox, que eu nem mexi mais para frente. Falei, não, eu vou fazer o passo a passo, porque eu já me alimento super bem. A minha alimentação já não tem lactose, já não tem açúcar, já não tem trigo, já não tem industrializado. Então eu falei, eu vou fazer o protocolo com o... Primeiro é com própolis e depois com a glutamina, que agora eu tô na fase da glutamina, até chegar ao meu óleo de orégano. Só que uma coisa muito interessante é a questão dos alimentos, como que você monta o seu prato, porque eu comia praticamente as mesmas coisas todos os dias. Então, assim, eram saudáveis, só que assim, era sempre as mesmas coisas. Eu não diversificava. E agora eu estou aprendendo a diversificar, que está ficando muito melhor a minha alimentação. Tem muito mais opções. Porque antes tinha, mas não tinha, né? Porque eu ficava É, nessa, eu não vou comer tal coisa que vai me fazer mal. Não, eu vou introduzindo aos pouquinhos, não vai fazer mal. Porque tem muito sim, psicológico também, né? tem muito. E a questão da repetição dos alimentos é que a gente não percebe, né, esse processo do envelhecimento. A gente vai passando assim a fase dos 20 e poucos anos e é ali que acontece bastante a repetição dos alimentos. É nessa fase, principalmente por isso que é o ápice muitas vezes da acne. E aí depois a mulher pode ter ali a acne persistente, que é a rosácea. Mas Uhum. a repetição não é observada, não é vista. E aí, quando chega na fase dos 30 e poucos anos, que é a fase adulta mesmo, porque 20 É. até 30 estamos em transição. Aí na fase dos Sim. 30, na fase dos 30, aí você percebe que você começa a olhar diferente realmente para aquilo que você vê que não funciona mais. Que Uhum. existem ciclos, que não é claro que um momento pontual que a pessoa vai comer, por exemplo, algo com trigo, com leite, se for a escolha dela, não é uma situação que vai atrapalhar o processo, mas a questão da repetição, né? A Eu questão acho que são as que pessoas que aconteceu muitas comigo. vezes colocam aquilo ali repetidamente ou mantendo aquele círculo de alimentos. E aí vem final de semana, também tem a presença desses alimentos, só muda a forma de preparo. Às vezes o mesmo ingrediente só muda-se, né, a forma que é feito. Porque assim, ó, por exemplo, eu comi arroz e feijão a minha vida inteira. Hoje eu não posso comer feijão. Eu desenvolvi uma intolerância, não sei se uma sensibilidade, eu posso fazer ele do jeito que for. Se tiver a presença dele, eu vou passar mal. E eu comi a vida inteira. Quando eu fiz o meu diário, que na época eu não sabia exatamente o que me fazia mal, então eu fiz diário, né? Você anota ali diariamente. O último que eu tirei foi o feijão. Porque na minha cabeça eu falava assim, não, o feijão não vai me fazer mal, o que me faz mal é as outras coisas. E deixei ele por último. Hoje tem uma parte que você fala do FODMAPs, né? Que o feijão ele tem um alto índice aí de fermentação. Hoje eu entendo o porquê que o feijão me faz mal. Como ele me faz mal, eu excluí. E alguns outros alimentos também. Os industrializados todos, porque como eu restringi muito, eu não sei se tem alguma relação, Sheila, porque assim, ó, eu restringi muito alguns alimentos. Quando eu como, eu passo mal. Que antes eu não É, passava tanto mal, hoje eu passo. a questão da digestão, aquilo que a gente está acostumado a comer, a nossa microbiota, ela se adapta àquilo. Então, a gente tem o Uhum, crescimento das bactérias e tem dos fungos. E aí, quando essas bactérias boas, elas não conseguem controlar os fungos, que elas ajudam a controlar. Então, acontece uhum, alguma coisa na nossa imunidade e essas bactérias não conseguem controlar, aí começa, né, o desequilíbrio.
E às vezes você fica muito tempo sem consumir certo tipo de alimento, e aí aquele grupo de bactérias que ajudava a digerir aquele alimento, ela já não faz mais parte da sua microbiota. Só que o nosso corpo ele é muito sábio, ele consegue se adaptar. Se de repente a pessoa decide que quer comer várias vezes aquele mesmo alimento, o corpo ele vai se adaptar àquela digestão, mas não quer dizer que aquilo vai ser bom a longo prazo repetidamente. A pessoa pode comer, mas aquilo a longo prazo pode ocasionar um problema. Por isso que a questão da pessoa decidir, né, o que ela vai introduzir, quando que ela vai introduzir, isso é muito pessoal. Porque um alimento que para você vai causar uma intolerância, um desconforto na sua digestão, para outra pessoa pode não acontecer nada. Porque existem as microbiotas aí totalmente diferentes. Tem relação, né? As pessoas que convivem juntas podem ter algo similar, mas de um modo geral somos totalmente diferentes. Então a gente vai digerir um alimento totalmente diferente. Eu comendo uma banana e você comendo uma banana, a absorção do nutriente é diferente. O quanto que eu vou absorver da vitamina do grupo B, o quanto que você vai absorver do triptofano, o quanto que a gente vai absorver de calorias, isso aí é totalmente diferente. Então é realmente isso, é você... a gente acha assim, não, mas eu me conheço, né? Na fase dos 20 e poucos, que né, a gente estava falando, a gente acha que se conhece, mas a gente percebe que não, né? Aí na fase adulta mesmo, você vai fazendo testes, identificando que alimentos, tem grupo de alimentos que realmente serão presentes ali na sua rotina em algo pontual. Porque a questão do arroz e feijão, ele não é um problema nenhum. A maioria das pessoas podem consumir se for escolha delas. Mas é um conjunto ali de ingredientes para complementar uma cadeia de aminoácido. Então, não necessariamente se a pessoa come muita, vamos supor, uma porção de proteína animal significativa, ela vai precisar daquela combinação. Não é obrigatório. Então, é uma escolha da pessoa. E aí, essa questão do perceber a tolerância, né? Você percebe que depois de um tempo que você tira, você não digere tão bem aquele alimento. Aí você vai fazer uma autoanálise quais são os momentos que você vai querer colocar aquele alimento. Exatamente, né? E é escolha, é você no controle. Gostei muito do nome do curso, eu acho que é isso. É o que eu sempre falo para todo mundo, gente, assim, a gente sabe o que faz mal, o que faz, o que não, o que faz bem. Só depende de nós escolhermos se eu vou me alimentar, se eu vou comer aquilo ou não. De vez em quando eu como, por teimosia, né? Porque é bom, tem alguns alimentos que é difícil você ficar sem. Somos seres humanos, né? Isso. E até questão também que o início não é fácil, né, Sheila? Para você trocar toda a sua base alimentar. Tem um dia que eu comentei no grupo, percebi que tinha bastante pessoas com dificuldade de tirar o pão. Para mim também foi difícil, porque o pão ele é muito cultural. O que eu vou comer no café da manhã? Né? Tem tantas opções sem o pão. Só que as pessoas... Existe uma vida sem o trigo? Existe, só que assim, você entende que a pessoa passou 20, 30 anos só comendo pão no café da manhã. E repetidamente. Aí? Repetidamente. E como é que você vai tirar de uma hora para outra? Não é fácil. Não é fácil. Mas é possível, aos pouquinhos. Porque o resultado, ele vem. Ele vem. Assim, eu já o meu resultado ele já veio a partir de 2017, com 6 meses, 3 meses, não, acho que 30, 40 dias eu já comecei a sentir melhoras, com 3 meses eu já estava ótima, e assim, só fui aperfeiçoando, porém assim, olha, agora eu estou melhor ainda, eu lembro que eu reclamei do própolis, que eu tive umas reaçõezinhas ali, mas agora que eu já estou na glutamina, para mim tá tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. E você sabe que a reação de eliminação dos fungos, para muitas pessoas, começa com a aplicação da própolis, por exemplo, porque ela tem uma ação muito forte antifúngica. Eu senti um pouquinho. E como ela tem ação também em bactérias e em parasitas, dependendo do organismo daquela pessoa, tem uma reação mesmo de um efeito colateral que ela acha que ela está no caminho errado, mas na verdade é uma reação de que ela está no caminho certo.
porque o corpo elimina aquelas toxinas, só que passa por aquele processo de detox que você está acompanhando ali, que acho que deu para perceber o quanto que é um pouquinho complexo, né? É, ele é assim, porque nos dias, assim, que os primeiros dias, primeira semana, eu senti bastante cansaço, bastante cansaço. E assim, fadiga um pouquinho. Eu falei, mas cara, não é normal, eu sou uma pessoa super ativa e até para poder ir para academia, correr, eu tive dificuldade. Mas passou 15 dias, foi tranquilo e agora o cansaço que de vez em quando eu sentia, eu não tô sentindo mais. Ao contrário, tô super animada. Eu falo, gente, mudou muito. Mas é assim mesmo. E as reações, elas são diferentes, né? Tem gente que sente o cansaço, tem algumas pessoas que têm um pouco de dor de cabeça, tem outras que podem, dependendo da proliferação de fungos que a pessoa tem, do nível que ela está, ela pode sentir até um pouco de febre. Tem casos. Uhum, Porque realmente o corpo, ele traça sim. ali uma batalha para eliminar aquela levedura, a cândida, aqueles micro-organismos que não devem ficar ali e as suas toxinas, porque eles estão sendo mortos, né? Então precisa ali passar pelo Uhum, processo de detoxificação. Então isso gera um trabalho para o organismo, mas depois vem o lado bom. Então tem vem. pessoas que em um dia já se sente melhor, em 12 horas, quando o quadro não é tão grave, e tem pessoas que podem demorar aí até 15 dias. Não quer dizer que é porque o quadro é muito, muito intenso, mas é por conta da Uhum. reação mesmo do metabolismo ali, da função do fígado para eliminar ali na urina, no suor, nas fezes, junto com outras toxinas que o corpo entra em contato. Então é um Uhum. processo, né? Um É, processo é um de protocolo, tem que seguir é, certinho e resistir ali a não tomar mais ou a voltar a comer alguns outros alimentos, porque senão você perde tudo que você já fez, né? E a sua relação com a cerveja? Me conta. Nossa, então, quando eu troquei a alimentação, que eu falei assim, cara, eu vou mudar, e foi pela dor mesmo, foi por dor, então eu fiquei quase um ano sem beber. Eu beber qualquer coisa, qualquer tipo de álcool. Refrigerante eu já não bebia, suco eu já não bebia, eu não bebo suco, eu só bebo água, café sem açúcar e chá sem açúcar. É as coisas que eu bebo e é a cerveja. Só que agora é só de vez em quando. Então, assim, como eu me alimento bem todos os dias, eu me dou o direito de beber uma, duas a cada 15 dias. Às vezes uma vez por semana, mas é pouco. Até porque eu não consigo mais beber muito. Então Nossa, é mas você é uma. muito controlada. Duas cervejas. Que Sim, mais? hoje. E porque assim, não sei, me dá muita. Eu fico muito mal. O álcool, ele não me Fica, faz bem. fica um pouco estufada. Eu acho que você deve Fica. sentir essa sensação. É a retenção de líquido, ressaca no outro dia. Nossa, eu fico acabada, acabada. Esses dias eu bebi 4 copinhos de cerveja, porque eu acho pouco, não acho muito. Eu fiquei acabada no outro dia. Não sei, acho que deve ser por causa do glúten, o álcool, não sei explicar. Para quem, não sei se foi o seu caso, para quem passava por cervejada na época de faculdade, 4 copinhos de cerveja, né? Sim, o ramo que eu trabalho tem muito happy hour, né? Eu trabalho no ramo Ah, do agro, eu trabalho só com agrônomos, então assim, o nosso ramo é de comemoração com churrasco, entendeu? Então assim, de vez em quando eu bebo mais, só que eu sei as consequências. Aí é uma escolha minha, é uma escolha. E só que assim, eu tô ultimamente, tipo, os últimos 6 meses eu bebi muito pouco, muito, muito pouco mesmo. Só que quando eu bebo, eu sei que a ressaca do outro dia vai ser muito complicada, porque meu organismo não aceita, não tenho mais costume. Mas foi muito difícil. Foi, assim, uma das renúncias que eu fiz, um sacrifício muito grande. Mas valeu a pena, que é o ônus e o bônus, né? é difícil a gente ter uma recompensa sem abrir mão de alguma coisa, né? Exatamente. Mas não é fácil, até porque assim, ó, quando você muda a alimentação, quando você fica um tempo sem beber, eu que tenho muitos amigos e trabalho e muita coisa, quando você vai nos lugares, você é taxado de a chata, né?
Uhum. Ah, agora tá fazendo dieta. Agora parou de beber, não sei por quê. É Agora, difícil, agora não é é fit, fácil. agora é a fit, né? É isso, aí eu ouço isso direto, direto. Eu falei assim, gente, vocês não sabem nem por que que eu troquei a minha alimentação. E vocês ficam falando, mas aí depois eles acostumam. Tem um churrasco, sempre tem uma opção que eu posso comer. Sempre tem uma opção, porque eu não como pão, eu não como arroz, mas tem uma mandioca, tem uma salada, sempre tem uma opção. Então eles já Legal. se acostumaram, já se acostumaram. E a questão mesmo daquilo que o teu corpo tolera. Então, em certos momentos, você se dá o prazer de comer as coisas que você gosta, de tomar sua cerveja, de Sim, saber dizer o sim e saber dizer o não. Então, é você, exatamente. agora eu tô ótima e aí eu aceito receber essa recompensa porque eu venho me cuidando e tudo mais e assim por diante. Então, é esse o processo, né? Uhum, Adriana, tá? É esse o caminho. Você já entendeu o caminho, agora é só já, continuar. E em relação exatamente. às infecções de repetição, tem algo assim que você percebeu, no seu caso, que tenha sido um gatilho a esse, além dos alimentos repetitivos que você citou, você viu que alguma coisa esse aqui também é um gatilho que eu não conseguia ver? Então, eu sempre tento entender quando que começou. Começou em 2013. Depois teve uma viagem que eu fiz pra praia. E eu lembro que eu fiquei ruim porque eu comi algo que me fez mal, tive uma infecção intestinal, fiquei internada. E, e depois disso, depois de uns 20, uns 30 dias, eu tive minha primeira crise. Entendeu? Minha primeira crise, e ela era assim, a cada 2 meses, 3 meses, eu ia lá, fazia o tratamento, funcionava, tranquilo. Depois começou a cada Tratamento 30 dias com com, medicação, se diz. com medicação oral, local. Depois começou a cada 30 dias, a cada 2 semanas, e a não ter mais cura. Entendeu? Tanto que tinha um médico que me acompanhava, que ele falou assim para mim, Adriana, eu não tenho mais o que fazer por você, porque tudo que eu podia, eu tentei, entendeu? Eu falei, não, mas tem que ter uma relação com alguma coisa. Ele falou, acho que o seu quadro deve ser alérgico. E realmente, no início, eu achei que fosse alérgico, porque eu tenho alergia na pele. Por isso que eu falo que já veio desde a infância. Porque, assim, ó, é bronquite, eu sarei da bronquite, veio a dermatite, que era uma dermatite que não tinha muita relação com as coisas, de repente, do nada, era no braço, no pescoço, É o corpo e mandando foi. sinais, né? Isso foi, começou na fase adulta, lá pelos 18 anos. Aí eu melhorei, aí começou a candidíase, aí foi que foram 3 anos, 3 anos. Aí Nossa. alguns tratamentos conseguia ter uma pausa, tipo assim, 3 meses, mas assim, ela dava, era uma pausa da crise forte, porém eu não conseguia ficar sem. Meu organismo parece que era o tempo todo. Aí eu fiz alguns tratamentos que assim, melhorou, fui no alergista, fiz um monte de exame. Eu tenho uma amiga médica que ela falou assim: olha, você vai fazer um monte de exames, mas não vai dar nada. E realmente, a única coisa que eu descobri era o mofo. O que a É única alergia triste que deu foi isso, do né? mofo. Não, é Foi, decepcionante. Aí foi eu a mesma voltei, eu coisa. falei, meu Deus, o que que eu vou fazer? Ele falou, não, você tem que voltar para fazer aquele teste de contato. Eu falei, eu não vou voltar, não vou voltar. Aí eu consegui uma outra médica que me ajudou um pouquinho no meu caso, melhorou, e eu comecei a pesquisar, 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 pesquisar. Eu pesquisava todos os dias, todos os dias. Aí tentei alguns tratamentos, não deu certo também, que eu pesquisei, até que eu cheguei na alimentação. Falei, agora vai. E realmente, depois que eu troquei a minha alimentação, eu fiquei 3 anos sem crise nenhuma, nenhuma, nenhuma. Eu tive Sim. esse ano, porque eu acho que foi estresse, muita coisa, correria, minha imunidade baixou. E eu sou movida a sono, eu preciso comer bem, dormir bem, entendeu? Porque se eu ia atividade física, aí veio a pandemia, as academias fecharam. Aí o Hum. estresse. E aí eu comecei assim a me alimentar um pouquinho mal. Coloquei alguns alimentos que eu não posso, e também o sono. Comecei a dormir menos. Eu estava dormindo 4, 5 horas por noite. Eu preciso dormir 7 horas. Se eu não dormir 7 horas, o meu corpo não.
descansa. Aí juntou tudo, só que assim, eu tive a crise, foi muito rápido, voltou, e também já tem 5 meses, 5 meses sem nada, tranquilo. E olha só, né? O poder do alimento. Você passou com não sei quantos profissionais que, claro, que Muitos, muitos. Sim, fizeram o seu melhor, tentaram te de medicar, tudo. porque a medicina convencional, ela é a medicina medicamentosa. Então, você vai procurar um médico. Muitas pessoas perguntam, como que eu faço o diagnóstico da síndrome fúngica? Então, ela vai lá no médico para receber o diagnóstico porque ela quer ser medicada. E isso é normal. Uhum. É o primeiro passo que a maioria das pessoas acaba aplicando. Eu também fiz isso quando eu tive o meu problema aí de dermatite severa, enfim, que não chegou em diagnóstico nenhum. Até eu falo, não, Imagina. eu tô passando por uma síndrome, né? Então eu resgatei, falei, É, estou passando por isso, porque quando a gente se torna um paciente, a gente quer ser curado, a gente quer receber a cura. E às vezes fica nebuloso mesmo. Você não consegue uhum. enxergar, né, se você está no caminho Não, certo, se é isso aqui mesmo que tem que ser aplicado. E precisa que alguém vire para você falar, olha, calma, vai funcionar, continua, é continua. difícil. Mas isoladamente uma medicação não é o caminho, né? E Uhum. aí, eu acho que foi até o que aconteceu com você, né? Então, assim, a pessoa falou assim: o que que Foi. você fez de diferente? O que que você tá fazendo de diferente? Não, você não tá fazendo nada de diferente. E era essa a questão, né? Era o fazer igual, algo que ali o seu corpo ele já não estava mais respondendo positivamente, né? Ele foi dando sinalizações com o passar Foi. do tempo. Ixi, ele deu muitos sinais. Inclusive, assim, quando você fala da sua dermatite, eu me relaciono à minha, porque eu tive também vários problemas de pele. E eu comecei a desenvolver alergia. Por exemplo, assim, quando eu tive a crises maiores, todos os antifungicida, eu não posso ter contato na minha pele. Se eu tiver contato na minha pele, piora, porque eu desenvolvi um quadro que, por exemplo, assim, se eu tiver contato, as minhas pernas vai encher de urticária, né? Vai, Isso. empola tudo, porque eu desenvolvi, é, talvez por usar muito, né? Tanto oral quanto de contato, eu desenvolvi alergia. Mais um problema ainda, porque eu não posso ter contato com pomadas que têm antifungicida. Se tem, eu já elimino, porque eu não posso, não posso. Aí assim, eu tenho um relato muito bacana para contar, porque eu tomava muito Conte. remédio para dor de cabeça, porque eu tinha muito problema no intestino também, né? Tinha intestino preso, depois solto demais. Enfim, eu tinha uma caixa com um monte de remédio. Quando eu comecei a melhorar, eu joguei tudo fora. Hoje é raro eu tomar um remédio para dor de cabeça. Raro, raro, raro. E eu Que tinha muito, muito, maravilhoso. tomava um monte de coisa. Porque assim, o remédio, como ele faz muito mal pra mim, é aquela questão que você falou do fígado, né? De sobrecarregar o fígado. Hoje eu entendo por que que eu passo mal com o remédio. Então, assim, às vezes eu tô com uma dorzinha de cabeça, mas eu sei que se eu mastigar um pedacinho de gengibre, tomar um suco de couve, como você ensinou, ixi, passa e passa muito rápido. Beber um copo de água, porque a gente esquece de se hidratar, né? E passa. Eu falo, não tomo mais remédio. Eu não tenho mais remédio. Não tenho, não tenho, não tenho. Isso pra mim, E, é- assim, foi uma benção. Meu Deus do céu. e Isso aí acho que antes foi você. libertador. Isso, essa é a palavra, libertador. E é essa liberdade nutricional, né, que precisa ser aplicada. Porque se você não tem informação, igual antes, você tomava as medicações porque você não sabia. Existem um Né? grupo de pessoas que não sabem da informação, e existem um grupo das pessoas que sabem, têm um pouco de informação, mas não querem aplicar. E tudo bem, são escolhas. Mas ali você vinha de ciclos que estava nebuloso. Você não sabia o que você podia fazer e você foi pesquisando, pesquisando, patinando, né? Até chegar, Patinando. até chegar na parte da alimentação, que pode parecer, mas é algo que é tão simples, né? A gente tem que olhar para a alimentação, todo mundo tem que olhar. Tem. Não é tão simples assim, não, porque às vezes a gente acredita tão fielmente que a gente está fazendo uma alimentação saudável, só que aquela alimentação saudável não é para aquele momento. Exatamente. É igual Exatamente. uma Não é para aquele pessoa que momento. passa, igual uma pessoa que passa com uma nutricionista esportiva.
e que eu atendo, tenho vários pacientes que são da área de exercício físico, não são alto rendimento, mas é diferente, totalmente diferente um atendimento de clínica voltado para a síndrome fúngica do que para uma pessoa que é voltada ali para o exercício físico. Cada fase é uma fase. Até por isso que tem um módulo nutrição esportiva no curso, né? Que está lá em cima no Sim, módulo daqui uns dias eu 10. chego nele, eu acho que eu vou adorar. Ele tá longe, mas ele tá lá no módulo 10. Não, mas eu quero chegar lá para aplicar tudo, até porque, para mim, entender ainda mais, né? Entender também que alguns alimentos não são para mim, que outros eu posso introduzir aos pouquinhos. Então, assim, tá sendo muito, muito bom. Eu super recomendo. Inclusive, eu falei para um monte de gente, eu falei assim, gente, é muito legal, porque vem de encontro 100% com aquilo que eu já acreditava, porque eu era bem cética com relação à alimentação. Eu achava que não precisava mudar. Eu mudei porque realmente eu precisei. Então, hoje, quando eu encontro alguém que tem assim, que tem muito conhecimento, porque você é a profissional, então você conseguir me ensinar muita coisa, eu falo, ai, que legal. Então, eu super Ai, que bom. recomendo e realmente está fazendo muito, muito efeito, né? Tá Ai, surgindo que muito bom. efeito. Eu fico muito feliz em escutar, porque realmente só faz sentido aqui desse lado, é o que eu sempre falo. Só faz sentido para mim se realmente estiver fazendo sentido ali do outro lado. Se não estiver fazendo sentido em algum momento, mudo, vou aplicar de algum outro jeito. Até por isso que eu tento usar didática ali nos posts, Uhum, nas aulas ali também explicando com os slides, porque é algo que você vai guardar e você pode aplicar em qualquer momento da sua vida que você precisar fazer o ciclo, porque a nossa vida não é linear. A gente tem esses momentos mesmo, igual aconteceu com você esse ano, que está acontecendo na vida de um monte de gente, que de todo mundo pode ter um momento ali. A síndrome fúngica pode acontecer em qualquer momento da vida de qualquer pessoa. Acontece em bebezinhos, né? uhum, Acontece na fase adulta, acontece na adolescência, que realmente não há uma percepção do que está acontecendo. E como fungo a área profissional, quando você vai no médico, normalmente você vai receber um antifúngico padrão ou um antibiótico. E não tem essa abordagem aí detalhada, porque realmente não é da área profissional do especialista ali, que normalmente a pessoa busca a consulta. Então, uhum. respeitar, entender o que está acontecendo com o corpo, respeitar o momento e saber o que fazer, é isso. É o que a gente tem que tentar fazer daqui para frente Verdade. em diversos momentos diferentes, em diversas fases, né? Uhum. E sem Para chegar culpa, aos né? 40 anos É, maravilhosa, né? verdade, verdade. Não, eu sou muito feliz, eu falo assim, e até tanto que você muda o corpo, entendeu? Porque eu peso quase 4 quilos do que eu pesava antes, eu sou bem baixinha, né? E assim, com um corpo completamente diferente. As pessoas falam, nossa, você tá magrinha. Eu falei, não, eu tô bem mais gorda do que eu era antes, tipo, em peso. Só que você muda, o seu corpo muda, você perde medidas, você perde gordura, eu não sei explicar. Mas o meu corpo me transformou. Tudo bem que a atividade física, ela ajuda muito, sabe, Sheila? Muito, muito. E eu sou, assim, atividade física eu acho que ajuda demais e no controle emocional, porque a gente tem que controlar o emocional também, terapia para conseguir vencer todas essas adversidades. Só que assim, a mudança que você tem no visual, cara, o ganho é muito, não, é inexplicável, porque eu falo que transformou devido à alimentação, lógico, junto com a atividade física, só que só a atividade física eu não ia conseguir o resultado que eu tenho hoje. A questão do abdômen, né, que muitas mulheres e homens Muito. buscam, é alimentação, não É é a fazendo alimentação. abdominal, é Não, alimentação. correndo, é É, alimentação. Por isso que são, para mim, é os três pilares. É você se alimentar bem, dormir bem e comer bem, né? E exatamente. emocionalmente estar bem também. Ah, olha, uma coisa que afeta muito, por exemplo, se eu como açúcar,
muita frutose, muito carboidrato, a minha tendência parece que eu tô lesada, sabe? Que eu não consigo pensar direito, que eu tô meio lerda. E eu sou uma pessoa muito ativa e eu fico, não sei como que você explica isso, não sei se é só comigo, mas a sensação que eu tenho é que eu não consigo fazer nada. Que eu tô com sono, e é um dia, 2 dias, 3 dias, no quarto dia que eu vou melhorar. É que quando você percebe já que um alimento não é para você, se você mantém aquilo ali, o seu organismo ele já começa a dar os sinais. Quando uma pessoa está passando por uma fase muito difícil, que é no caso da proliferação, é um Uhum. outro mecanismo, porque quando vai metabolizar o carboidrato, é como se a pessoa estivesse levemente alcoolizada, daquela sensação mesmo, de Sim, de letargia. ressaca. É, Isso, de ressaca. Parece que se eu acordo com o rosto inchado, o olho inchado, é o excesso, né? Então, algo pontual não vai te fazer mal. Mas você percebe realmente o momento de dizer sim ou não para aquilo ali. E você se dá o prazer e tudo bem, no outro dia continua, né? É assim que tem que exatamente. ser, da mesma forma que é com a Uhum. cerveja, com aquilo que a Isso, pessoa escolhe como a fonte de prazer, porque nós podemos ter prazer, nós estamos aqui para ter uma podemos. vida boa. O nosso corpo ele é muito sábio, gente. Ele se adapta muito bem às coisas, ele está aqui para nos ajudar. A gente só precisa prestar atenção aí nos sinais e sintomas para dar uma força para ele. Ele é inteligente. A gente precisa É. cuidar dele. Nós precisamos cuidar dele, né? Exatamente. Obrigada por ter participado, Adriana. Nada. Obrigada Eu mesmo que por ter separado agradeço. esse período aí. E a gente continua tendo contato na nossa comunidade. Estou aberta. E que você continue evoluindo muito, muito aí a sua nutrição, que você está no caminho certo. Você já está ali num degrau avançado e é só continuar. Como você disse, você está ali no módulo de detoxificação, depois você vai chegar lá no módulo de esportiva maravilhosa, mais maravilhosa Sim. ainda. Eu que Essa meta. agradeço. Eu que agradeço, Sheila, pelo curso, porque é muito bom, pelo todos os seus ensinamentos, todas as nossas dúvidas que você tira. E eu recomendo para quem tem algum sintomas, ou até quem não tem também, para fazer, porque é libertador. Você consegue ter muito mais qualidade de vida, né? E eu agradeço pelo convite, por estar contando um pouquinho da minha história aí, tá? E boa noite. Obrigada. Obrigada, gente. Eu vou abrir para perguntas a partir de amanhã. Então, amanhã continua a sequência de lives. Eu fechei aqui só para não atrapalhar a nossa comunicação, para não ficar aqui as mensagens, mas a partir de amanhã eu abro aqui para a gente conversar um pouquinho mais. Obrigada, Adriana. Ótima Nada. noite para você. Obrigada, gente. Igualmente. Boa noite. Tchau, Tchau, tchau. tchau.